Olá, e hoje vamos trazer um assunto que está muito em pauta, que é a gestão de obra eficiente. Vamos falar sobre os 5 principais pilares de uma gestão de obra eficiente. Sabemos que gerenciar uma obra é um desafio enorme. São vários fatores, várias variáveis que impactam dentro da gestão desse negócio. É praticamente um organismo vivo, pois envolve pessoas, envolve uma gestão eficiente, envolve custos, envolve prazo, envolve cronograma, envolve controle. Então, hoje, nessa Masterclass, nós vamos aproveitar um pouco do conhecimento e da experiência que eu tenho com gestão de negócios para falar sobre como que isso se aplica dentro do canteiro de obras, dentro de uma obra específica, dando aqui alguns insights, algumas dicas que podem ser aplicadas em uma obra de qualquer proporção, de qualquer tamanho. Lembrando que isso, para ser aplicado, são conceitos básicos, então, independentemente de qualquer tipo de tamanho de obra, a gente consegue ser eficiente na aplicação. E lembrando também que uma gestão eficiente, ela não é simplesmente planejar aquilo que vai ser feito, e sim planejar, executar e controlar. Não adianta planejar e não executar, não adianta executar sem planejamento, também não adianta fazer o planejamento e execução e não controlar para ver se está dando resultado. Então vamos lá para a primeira dica, o primeiro pilar da sua gestão de obra eficiente. O primeiro pilar, ele vai tratar sobre o planejamento realista e aplicável. Todo planejamento deve ser realista, né? Ele deve ser palpável, ele deve ser mensurável, ele deve ser aplicável, ele deve ser pé no chão, até para não causar um desânimo aí também, uma questão de você exigir demais de um planejamento e saber que na prática é impossível você conseguir executá-lo. Então aqui o primeiro ponto e a dor principal são as obras que começam no feeling. Muitas vezes a obra ela começa sem um devido planejamento e, por várias vezes, isso pode levar a não entrega, né? A não conclusão da obra, porque o prazo estourou, porque o orçamento estourou, porque não há mão de obra pronta para executar. Então você começa uma obra com orçamento e não tem a mão de obra. Então você muitas vezes compra material, esse material acaba estragando dentro do canteiro. Outras vezes você começa ela com a mão de obra, mas você não tem recurso para comprar material. Então você paga horas adicionais para a tua equipe ficar parada. Então isso leva à questão de essa imprevisibilidade, ela leva normalmente a uma questão de você não conseguir entregar a obra dentro de um orçamento que seja exequível e que seja um orçamento que esteja dentro do planejamento inicial da obra. Como tratar essa dor? O ideal é que você elabore um escopo da tua obra com um cronograma, o cronograma físico, que são as entregas, o orçamento e os escopos de obra. E isso se traduz num organismo vivo, ou seja, isso se torne o dia a dia, o diário de bordo dessa execução dessa obra. Então, veja, há um plano onde você coloca esses itens, essas variáveis, e no dia a dia você tem o controle dessa obra, você faz a medição dessa obra, para verificar se realmente tudo aquilo que você planejou está acontecendo, e se não está acontecendo, por que isso não aconteceu ou por que isso não acontece. E aqui vai uma dica prática para você conseguir colocar esse plano em prática. Checklists semanais. Elabore checklists semanais na sua obra. Vá até o canteiro, verifique se aquilo que foi planejado está ocorrendo, tenha os checklists principais de cada etapa da obra, de cada pedaço da obra, divida essa obra em etapas, faça checklists e acompanhe. E na não realização desses checklists, tenha em mente que você precisa realmente fazer uma reorganização, sentar com o teu time, chamar a tua equipe e reorganizar a execução da obra. Agora pense comigo, se você planeja bem, mas na prática isso não está saindo como você gostaria que saísse, você não consegue traduzir o seu pensamento, o seu planejamento em prática, e aí que entra a nossa consultoria, para te auxiliar a transformar aquilo que nós planejamos em execução e resultado. Bom, esse foi o primeiro pilar. Espero que tenha atingido o objetivo de conscientizar quem vai iniciar uma obra ou é o responsável por uma obra, que o principal, o primeiro a ser feito é o planejamento. Sem o planejamento a gente não consegue saber onde a gente está e aonde a gente vai chegar. E o pior, vira um fazejamento, ou seja, vamos fazendo e vamos ver até a hora que isso dá certo. Posso te garantir que esse vamos ver até a hora que dá certo pode ser que não dê certo. A chance de dar errado é muito grande. Cerramos assim nosso primeiro ponto. Vamos agora para o segundo pilar de uma gestão de obra eficiente. O pilar 2, nós vamos tratar sobre gestão de materiais e fornecedores. Esse é um ponto vital, né? Qual é a dor que a gente quer
sanar com esse pilar, fazer com que um mau planejamento leve a uma compra inadequada, tanto da contratação de mão de obra quanto compra de materiais, e que isso aumente o custo final da tua obra. Nesse cenário, o que acontece muito é a compra com urgência, a compra sem programação, e a gente sabe já de alguns anos, né, esses poucos anos aí que a gente está nesse trabalho de consultoria, que tudo que é urgente é mais caro. Então, se a gente não se planeja, não faz as cotações devidas, não conhece os fornecedores, nós corremos o risco de comprar mal e comprar com qualidade ruim, ou ainda contratar um prestador de serviço com má qualidade, ou seja, aquele que vai pegar o teu material, não vai ter o devido controle, não vai ter o devido cuidado com o teu material na obra, vai acabar gastando demais. Ah, mas você está falando mal do pessoal? Não, eu estou falando que isso pode acontecer porque existem níveis de profissionais que tratam bem da maneira correta aquilo que está delegado para eles, no caso a execução de uma obra, e infelizmente, assim como em todas as áreas, existem profissionais também que não dão o devido respeito ao dinheiro alheio, digamos assim, né? Eles não cuidam bem daquilo que não é deles. Então, infelizmente, acontece, como acontece na minha área, acontece em áreas profissionais, os maus prestadores de serviço. Então, quando a gente compra mal ou contrata mal, isso fatalmente vai acabar impactando diretamente no custo final da sua obra. E como que a gente pode evitar isso? Bom, vai parecer que eu estou batendo muito na mesma tecla, mas realmente fazendo um bom planejamento, onde você vai saber exatamente quando aquele material tem que estar lá. Então você tem previsibilidade, você tem tempo para fazer uma boa cotação de materiais, você tem tempo para contratar um bom prestador de serviço, e isso vai fazer com que a execução, a matéria-prima da tua obra, que é o material e a mão de obra que vai trabalhar, tenha uma qualidade boa, ideal, dentro de um custo ideal e que está dentro daquele orçamento que você fez. É difícil fazer, é complicado? É difícil, é complicado, e é por isso que quem faz bem feito isso sai na frente dos concorrentes. É difícil, é complicado, mas não é impossível. E aí é que nossa consultoria pode te ajudar nessa elaboração, entendendo e planejando junto com você quais as melhores condições de compra, quais as melhores condições de negociação. Compensa comprar à vista? Compensa comprar em quantidade? Compensa aproveitar um desconto? Essas contas, que elas são contas financeiras, que envolve taxas de desconto, valor presente, isso nossa assessoria, nossa consultoria pode te ajudar a chegar num valor adequado, num valor muito bem negociado, seja em quantidade, seja em prazo, para que você consiga economizar lá no canteiro e torne a sua obra mais rentável. E aqui, para finalizar esse segundo pilar, vai uma dica prática. Mantenha uma planilha de consumo dentro da sua obra. Ou seja, tudo aquilo que você consome, que a sua obra consome, anote, confira. Ora, aqui nessa semana diz que consumiu 10 sacos de cimento. Confira, realmente foram consumidos esses 10 sacos de cimento? Foi consumido 10 metros de areia? Né? Então faça essa conferência, que parece ser simples, um negócio bobo de fazer, mas que na prática a grande maioria acaba não fazendo. E aí você perde o controle daquilo que foi consumido dentro da obra. O mercado ele trata até 10% de desperdício como um número aceitável. Trabalhe com esse número, sabe? Trabalhe com o número de 10% dentro da tua formação de preço, da tua formação de custo, da tua construção. Se eu atingir 10% é legal, mas vamos reduzir para 8%, vamos tentar reduzir para 5%. Eu sei que é difícil, que tem esse número 10%, ele não é à toa, chegou-se nesse número através de um histórico de obras grandes, pequenas, enfim, que o sindicato disponibiliza para a gente. Porém, vamos tentar sempre melhorar, né? Eu acho que a função de quem é um gestor, seja de um negócio, seja de uma obra, é tentar fazer o máximo com o menor gasto possível. Então tá aí uma dica e um conselho aqui. Bom, então assim encerramos nosso segundo pilar, espero que vocês tenham gostado, e agora vamos falar sobre o nosso terceiro pilar da gestão eficiente de obra. E o terceiro pilar é o que eu mais gosto. Você fala sobre gestão eficiente de fluxo de caixa. Não é porque é uma obra pequena, não é porque é uma obra grande, não é porque é uma obra média. Fluxo de caixa nós deveríamos fazer dentro de casa, com as nossas contas, porque é só assim que eu consigo avaliar o que eu tenho de receita, o que eu tenho de despesa, aonde eu preciso cortar, de que maneira eu tenho que cortar e como que eu posso sair de uma situação devedora para uma situação credora. Numa obra, é fundamental que você tenha esse controle. Aqui a gente fala numa dor terrível, que é você precificar uma obra,
Vamos imaginar uma casa, você precificou a construção dela entre terreno, material, mão de obra em R$ 500.000. E quando você fez o encerramento dessa obra, você verificou que você gastou 600, R$ 700.000. Então, primeiro, a obra deu prejuízo. Então, não foi um bom negócio. Segundo, por que a obra deu prejuízo? Porque, com certeza, aqueles controles que eu falei no pilar 1, no pilar 2, eles não foram feitos. Terceiro, quando a obra começou a dar prejuízo? Se eu tivesse um fluxo de caixa, eu queria saber quando que essa obra começou a dar prejuízo e em que momento eu tenho que tomar alguma ação mais drástica, uma ação mais dura, para que eu gaste menos dentro dessa obra e torne ela uma obra com um resultado positivo. Então, nesse ponto, você ter uma planilha de acompanhamento de entrada e saída de obra, ter também uma precificação correta. É muito importante precificar muito bem material, mão de obra, para que você possa formar o preço da tua obra e ter um resultado positivo. Também tratar cada obra como uma unidade independente, como se fosse uma empresa independente da empresa, né, da construtora. Então, cada obra era como se fosse um centro de custo. Ela tem sua receita própria, suas despesas próprias. E a construtora tem sua receita própria, seus custos, despesas próprias. Porque se misturar tudo, se entrar tudo num balaio só, numa conta só, dificilmente você vai conseguir separar, ou conseguir analisar, ou mensurar qual obra que está dando mais resultado, qual obra está dando menos resultado, e chegar num delta aí, num denominador comum aí do quanto você precisa de esforço ou quanto você precisa melhorar a sua precificação. Da mesma maneira que é importante separar contas pessoais de contas da empresa. Nesse caso, a gente está falando de uma obra de uma construtora, ela é como se fosse um pedaço como se fosse várias empresas dentro de uma só. Então é importante fazer essa separação também. E se você está lutando contra essa situação, saiba que você não está sozinho. Não se sinta desesperado. Nossa consultoria está aqui para te ajudar a estruturar todo esse controle, a monitorar e a gerar os resultados que você precisa saber de cada unidade, de cada obra que você está fazendo, para que você consiga precificar corretamente e ter o resultado correto e que se houver algum desvio no meio do caminho, você tenha tempo hábil para poder melhorar isso. Bom, esse foi o nosso terceiro pilar. Espero também que você tenha gostado. E vamos agora para o quarto pilar. O quarto pilar é liderança de equipe e gestão de mão de obra. Essa é uma dor que não é única e exclusiva da construção civil. Ela é uma dor que está aí presente no mercado de uma maneira geral, com várias empresas, empresários que eu converso. Isso se nota, né, que hoje você contratar bons profissionais e mantê-los é um desafio muito grande que as organizações estão vivendo atualmente. E a principal dor aqui é a desmotivação. São pessoas que estão desmotivadas com o seu trabalho, as pessoas elas têm resistência a mudanças, elas têm muitas vezes uma dificuldade em respeitar a hierarquia. Elas têm muitas vezes a vontade de fazer as coisas por conta própria, sem respeitar processo, fluxo de processo. Isso é um problema grave na parte de gestão das pessoas, né? E como você mantém, então, pedreiros, mestre de obras, eletricistas motivados? Qual é o segredo para se conseguir deixar essas pessoas num nível de motivação alta e produtivas? A experiência nos mostra que pessoas que têm reconhecimento por parte da empresa, em que a empresa investe em treinamento, qualificação, motivação, de treinamentos, isso pode ser feito através de reuniões diárias, onde você prepara a equipe para aquele dia de trabalho, motiva, né, traz alguma mensagem, uma palavra no início do dia de motivação para que elas possam executar da melhor maneira possível seu trabalho. Então, existem algumas ferramentas que nós usamos para manter as pessoas num ambiente saudável, onde elas se sintam respeitadas, se sintam importantes e que elas sintam-se como parte do resultado. Eu te garanto que isso tem mais efeito do que você isoladamente apenas prometer um aumento de salário ou um ganho melhor para a pessoa.
São ações conjuntas. Uma delas sozinha não funciona. Então, precisa criar um ambiente motivacional aliado a uma recompensa. E aí a pessoa ou a equipe tendo, dentro desse ambiente motivacional, alcançado suas metas, seus objetivos, alcançado aquilo que ela se propôs a alcançar ou que foi direcionado para ela, aí sim ela tenha uma questão de motivação financeira para isso. Mas um ponto só, isolado, não vai fazer efeito. Eu sempre falo que quando você dá um aumento para uma pessoa e não melhora a condição de trabalho dela, ou a motivação, ou a equipe, enfim, o entorno dela do trabalho não melhora, o aumento perde efeito em pouco tempo. Por quê? Os problemas continuam ali. Então, o que levou ela a ter mais satisfação é ganhar menos, ou vamos falar, ganhar aquele salário para ter aquele nível de estresse dentro do ambiente de trabalho. Quando você aumenta o salário, o nível de estresse ele vai se compensar, digamos assim. Porém, daqui a pouco a pessoa já acostumou com esse salário novo dela, então ela vai se desmotivar novamente. Então, sempre pense em ação conjunta, em ações integradas, em ação onde você envolva a equipe para que uma coisa leve a outra e a última seja a recompensa financeira. E para finalizar esse tópico, é óbvio que formar líderes, formar uma liderança eficaz, uma liderança que transmita toda essa segurança e transmita segurança para a equipe é fundamental. Então, invista em treinamento da liderança, invista em capacitação da liderança, invista em pessoas que possam ser chaves de mudança. Trate isso com seriedade, trate isso como algo que é fundamental para a execução de um bom trabalho, e você vai ver que dessa maneira você consegue engajar as pessoas através dessa liderança eficaz, através dessas ações engajadas, através de treinamento, capacitação e valorização do teu pessoal, que afinal de contas um CNPJ é feito de CPFs. Então a gente não pode ter um CNPJ feliz com CPFs tristes. Então cuide bem do CPF que está com você, cuide bem das pessoas que estão com você, que isso vai se refletir em bons resultados para o seu negócio. Então terminamos aqui o nosso quarto pilar, que é falando de gente, de pessoas, e leve consigo que junto com todo o planejamento, controle, organização, medição, mensuração, nada disso vai resolver se você não tiver pessoas para executar, pessoas para comandar, pessoas para gerenciar, pessoas para liderar. Uma empresa, como eu disse, é feita de pessoas. E toda empresa precisa de boas pessoas. Pessoas engajadas, pessoas que estão aí aptos a vestir a camisa e transformar um pequeno negócio um negócio de sucesso, e um negócio de sucesso, e um negócio de mais sucesso ainda. Vamos agora para o nosso último tópico. E o nosso último tópico, nosso pilar número 5, e não menos importante, são os indicadores de performance e de acompanhamento para a tomada de decisão. Veja, você não dirige um carro sem painel. Então você precisa saber velocidade, temperatura de água, combustível, óleo, injeção, enfim. Ali no seu painel você tem vários instrumentos que te ajudam a levar o seu carro de um lugar para o outro em segurança e sem causar prejuízo. Assim como é num carro, lógico, guardadas as proporções, mas em todo negócio você precisa ter os famosos KPIs, que são os indicadores de performance, porque são eles que, em última instância, vão te dizer se aquele negócio que você está elaborando, executando, ele está cumprindo o papel dele e ele está sendo executado da maneira correta. É ele que garante que as metas que você traçou para o seu negócio, elas estão dentro do estabelecido. Ou, se não estiverem estabelecidas, vão apontar para você que existe uma anomalia, existe um problema que ele precisa ser cuidado. Esse problema precisa ser tratado para que você remova essa anomalia e as coisas voltem para dentro do teu planejamento normal. Então, de nada adianta a gente fazer, ou nós temos todo um planejamento, todo um esforço, planejando obra, precificando, controlando caixa, tendo boas pessoas, engajando as pessoas, formando líderes, investindo tempo e dinheiro em tudo isso, se o último, a cereja do bolo, que é o acompanhamento, a gente não faz. Nesse monitoramento, a gente não faz. Então é como se eu chegasse, como diz os locutores aí, na hora de tirar o 10, faltou isso. Né? Então,
É como se na hora de tirar o 10 a gente falhasse justamente naquele último terço ali. E os indicadores aqui, o fator principal dele é evitar que se descubra que tem algo fora do controle quando já aconteceu, tá? Quando já estourou, já teve um estouro de orçamento, já teve um problema com mão de obra, já teve um problema com caixa, já teve um problema com a obra, com o cronograma, enfim. Então essa é a principal dor que esse último pilar ele vem para sanar. A experiência nos mostra que as pessoas que trabalham como colaboradores, que têm reconhecimento por parte da empresa, em que a empresa investe em treinamento, qualificação, motivação e importância da pessoa dentro do processo, que mostram para a pessoa o quão ela é importante dentro de um processo, isso engaja, isso faz com que as pessoas sintam-se parte do negócio e, em última instância, em última análise, faz com que cada um sinta parte do resultado, sinta parte do processo e se torne mais eficientes, eficazes e tenha uma produtividade melhor. Então, o grande segredo aqui, primeiro, é você envolver as pessoas dentro de um projeto de maneira que elas se sintam parte desse projeto. E isso pode ser feito através de bonificações, pode ser feito através de prêmios, isso pode ser feito através de treinamentos, isso pode ser feito através de reuniões diárias, onde você prepara a equipe para aquele dia de trabalho, motiva, né, traz alguma mensagem, uma palavra no início do dia aqui de motivação para que elas possam executar da melhor maneira possível seu trabalho. Então, existem algumas ferramentas que nós usamos para manter as pessoas num ambiente saudável, onde elas se sintam respeitadas, se sintam importantes e que elas sintam-se como parte do resultado. Eu te garanto que isso tem mais efeito do que você isoladamente apenas prometer um aumento de salário ou um ganho melhor para a pessoa. São ações conjuntas. Uma delas sozinha não funciona. Então, precisa criar um ambiente motivacional aliado a uma recompensa. E aí a pessoa ou a equipe tendo dentro desse ambiente motivacional alcançado suas metas, seus objetivos, alcançado aquilo que ela se propôs a alcançar ou que foi direcionado para ela, aí sim ela tenha uma questão de motivação financeira para isso. Mas um ponto só, isolado, não vai fazer efeito. Eu sempre falo que quando você dá um aumento para uma pessoa e não melhora a condição de trabalho dela, ou a motivação, ou a equipe, enfim, o entorno dela de trabalho não melhora, o aumento perde efeito em pouco tempo. Por quê? Os problemas continuam ali. Então, o que levou ela a ter uma insatisfação é ganhar menos, ou vamos falar, ganhar aquele salário para ter aquele nível de estresse dentro do ambiente de trabalho. Quando você aumenta o salário, o nível de estresse ele vai se compensar, digamos assim. Porém, daqui a pouco a pessoa já acostumou com esse salário novo dela e o estresse continua ali. E a importância da pessoa dentro do processo, que mostram para a pessoa o quão ela é importante dentro de um processo, isso engaja, isso faz com que as pessoas sintam-se parte do negócio e, em última instância, em última análise, faz com que cada um sinta parte do resultado, sinta parte do processo e se torne mais eficientes, eficazes e tenha uma produtividade melhor. Então, o grande segredo aqui, primeiro, é você envolver as pessoas dentro de um projeto de maneira que elas se sintam parte desse projeto. E isso pode ser feito através de bonificações, pode ser feito através de prêmios, isso pode ser feito através... Esses indicadores, o ideal é que sejam acompanhados semanalmente, junto com a execução da obra, junto com as planilhas de controle, também se acompanhem os indicadores. Isso vai garantir, mais uma vez, que não haverão problemas de metas não alcançadas, não haverão problemas de estouro de orçamento, e que tudo vai estar dentro de uma normalidade, né?
É óbvio que existem situações que saem do controle, mas ainda assim, quando isso está num espaço de tempo mais curto, a nossa margem de manobra ela acaba funcionando melhor. É melhor você descobrir de uma semana para outra que você teve um problema do que você descobrir em 2 meses. Você tem mais tempo hábil para poder agir e ou sanar ou tomar uma correção de rota aí nesses casos. Eu sugiro que sejam utilizados 3 indicadores aí para começo que são básicos de fácil controle. O percentual de avanço físico da obra, ou seja, diante de todo o cronograma de obra, o quanto que ele avançou, né, semanalmente, para ver se está dentro de um cronograma viável que vai atingido, o percentual de custo realizado, ou seja, daquele custo que foi orçado para a obra, o quanto eu atingi, e a produtividade da equipe, ou seja, daquilo que é para ser executado naquele período, o quanto se executou. E aí nossa consultoria, nossa assessoria aqui, nosso aconselhamento, ele entra justamente para te auxiliar a elaborar esses indicadores e principalmente a entender o que quer dizer cada número desse, a interpretar o que o indicador está dizendo e mais, como tomar a rota correta, como realizar os planos de ação, num caso de um desvio em algum desses indicadores, e como fazer com que esses indicadores saiam de uma situação de desvio de meta para dentro da meta de novo e você consiga entregar e finalizar a sua obra dentro de grandezas como custo, prazo e gastos que sejam contemplados pela meta. Bom, chegamos ao final dessa Masterclass, que são os 5 pilares de gestão eficiente de obra. Espero que faça sentido para vocês, como faz para a gente, cuidar, né, de um processo, de um projeto, de uma maneira profissional, de uma maneira estruturada, com método, metodologia e voltada para resultado. Cada um desses pilares, se bem aplicado, pode traduzir numa previsibilidade da tua obra, com maior eficiência, lucratividade e entrega dentro do prazo. Não se trata apenas de teoria, mas de práticas que geram resultados efetivos. Esses pilares que nós conversamos aqui, eles são importantes, são relevantes para o teu negócio, para a tua obra, até para o conhecimento que você visa adquirir daqui para frente. É nesse sentido que a nossa consultoria vem te ajudar e que nós entregamos. A gente não apenas mostra o caminho, mas caminhamos junto com você nessa direção, nesse sentido de chegar a um resultado junto, adaptando estratégias às suas necessidades e garantindo que você alcance os resultados desejados. Se você está pronto para levar a gestão da sua obra para um próximo nível, vamos conversar. E se você quiser saber mais sobre como aplicar isso dentro da sua obra e com uma maior riqueza de detalhes, fique atento, venha ao nosso curso de formação em especialista de gestão de obra eficiente. O curso vai ser pautado nesses pilares, onde nós vamos aprofundar todas essas técnicas, aí sim trazendo exemplos reais de aplicação nas obras, trazendo modelos de planilhas de gestão, trazendo informação sobre software de gestão na sua obra e mais, trazendo depoimentos de pessoas que vivem o dia a dia de obra.